No fim de semana em Minas Gerais, moradores organizaram um abraço simbólico na Serra da Moeda, em Brumadinho. O ato é promovido há exatamente 12 anos para pedir a preservação da cadeia de montanhas. E nessa edição, o evento lembrou as vítimas do rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro desse ano. O ato teve início por volta de meio-dia, horário da tragédia. E ainda falando sobre esse assunto, uma informação importante: parentes de família morta na pousada Nova Estância, em Brumadinho, estão pedindo 40 milhões de reais de indenização à Vale. Também foi requerido nessa ação que pelos próximos 20 anos sejam colocadas fotos da família em todas as sedes e filiais da empresa. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado responsável por essa ação, Dr. Roberto Delmanto Júnior. Dr. Delmanto, como vai? Bom dia, obrigado por participar aqui do Jornal da Manhã, por imagens também. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor, é uma ação que pode virar, de uma certa maneira, um símbolo desse caso, porque é um valor bastante expressivo. De que maneira o senhor vai trabalhar isso? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de registrar que foi uma das ações mais sofridas, mais dolorosas que eu escrevi em minha vida, juntamente com o Dr. Paulo Corte, advogado, que está indo hoje a Brumadinho despachar pessoalmente esta ação com o juiz ali daquela comarca. Vivenciamos nesses últimos 30 dias as lágrimas dos familiares e de fato é algo abominável o que aconteceu. Nós pedimos indenizações por danos morais. E isso o que significa, Tiago e ouvintes da Rádio Jovem Pan? Nós fazemos 3 pedidos. O primeiro deles é que a Vale peça desculpas pela morte de Luiz, Camila, Fernanda, que estava grávida de Lourenço de 5 meses. Ela veio da Austrália junto com o Luiz. A família toda se reuniu para comemorar a vinda do neto. E que tem uma foto dos 3 em todas as sedes da Vale e escritórios da Vale no mundo, com a frase: a vida vale mais do que o lucro. Luiz, Fernanda, Camila e Lourença, desculpe-nos por tirar-lhes as suas vidas. E eu gostaria que isso fosse feito para todas as vítimas de Brumadinho, se assim as suas famílias o desejarem. É que eu só posso representar os familiares dos meus clientes, mas isso deveria ser aplicado a todas as vítimas de Brumadinho, para que a Vale nunca mais esqueça de que a vida não pode ser colocada em segundo grau. A vida tem que valer mais do que o lucro. Nós pedimos também, ouvintes da Rádio Jovem Pan, que depois do lamentável fato do presidente licenciado da Vale, Fábio Schvartzman, ter ficado sentado na CPI de Brumadinho, enquanto todos os parlamentares ficavam em pé naquele minuto de silêncio, isso doeu muito, não só para quase todo brasileiro que viu aquilo é uma conduta incompatível, inclusive, sabe, com sentimento de solidariedade para com as vítimas, mas aqui os familiares ficaram dilacerados com aquela cena do presidente licenciado da Vale sentado enquanto todos estavam em pé. Nós pedimos assim que em toda a Assembleia Geral de Acionistas da Vale, pelos próximos 20 anos, o juiz determine que se leia um pequeno texto, mais ou menos nesses sentidos. Eu ponho na ação que a vida vale mais do que o lucro e que, em homenagem aos mortos de Brumadinho e nominando-os, fiquem convidando a todos a ficarem um minuto em silêncio em pé. É claro que levanta quem quiser, mas a leitura desse texto, desse pedido, pode ser sim imposta. Isso seria uma maneira de dar um conforto moral também aos familiares dessas vítimas. E o terceiro pedido é o pedido indenizatório, não é? Esse pedido indenizatório é importante salientar que ele não é abusivo, ele não é exagerado. Pelo contrário, o Brasil hoje precisa mudar em termos de reparação de danos morais. Hoje a jurisprudência brasileira dá 500 salários mínimos, são 500 mil reais, 1.000 salários mínimos, 1 milhão de reais, quando muito, para casos de morte. Só que toda ressarcimento por dano moral, ele tem um caráter punitivo, Tiago. O caráter, a empresa precisa sentir. E a Vale teve um lucro
no ano passado, lucro de 25 bilhões de reais. E nós fizemos um cálculo, que se pagar 10 milhões de reais para cada uma das famílias, das 277 famílias de vítimas, nós teremos um prejuízo para a Vale de 10% do lucro, dá 2 bilhões, mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões, que são 10% do lucro de 25 bilhões. Então, o investidor em Nova York, ouvintes da Rádio Jovem Pan, ao invés de receber $1 milhão de lucro lá na Bolsa de Nova York, receberia $900 mil de lucro, se pagar 10 milhões para cada uma das famílias das 277 vítimas. Sim, doutor Delmanto, bom dia, é Marco Antônio Villa. Após essa exposição que o senhor fez, para explicar para quem nos acompanha, qual é o encaminhamento jurídico? Entra-se com ação na primeira instância, etc. Quer dizer, qual é o caminho jurídico agora que vocês vão palmilhar? Bom dia, Villa. Bom dia. É um prazer estar com você também, além do Thiago, na Rádio Jovem Pan. Olha, eu gostaria muito que esta ação, que é pública, sirva de inspiração, sirva de exemplo, sirva de parâmetro para outros advogados, porque é necessário ter um advogado, e o advogado muitas vezes trabalha lá na frente. As famílias que não têm recursos podem pedir a justiça gratuita, as famílias que não têm recursos podem fazer uma ação idêntica à que eu fiz e pedir, inclusive, antecipação de tutela, porque não há que se aceitar um acordo porque se está em necessidade. A necessidade, as famílias menos favorecidas, claro, tem uma premência iminente do dinheiro, mas há tutela antecipada. Portanto, eu gostaria que esta ação servisse de modelo para que ali acordem todos, né? Porque quem chegou a esse valor de 10 milhões de reais, Villa, foi a própria Vale. Há um estudo da Vale avaliando o custo de uma vida humana em $2 milhões e 600 mil. Ora, a Vale mesmo assumiu isto. Em Nova York, ela tem ações na Bolsa de Nova York. Se tivesse essa barragem tivesse rompido em Nova York, as indenizações nos Estados Unidos, em qualquer lugar, as indenizações na América do Norte seriam muito superiores. Agora, os lucros são de empresa de primeiro mundo. Por que as indenizações têm que ser de terceiro mundo? A Vale distribui lucros na Bolsa de Nova York de primeiro mundo e para o primeiro mundo. Agora, o custo ambiental, o custo de vidas também tem que ser de primeiro mundo. Não se pode admitir indenizações de terceiro mundo. O Brasil precisa mudar. O nível das indenizações por danos morais, em casos como o da Vale, precisa ser repensado pelo Poder Judiciário, e é por isso que nós lutamos. Doutor Roberto Delmanto Júnior, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Estaremos acompanhando e até a próxima. Muito obrigado e espero que essa ação seja um ícone, que seja um marco no entendimento jurisprudencial brasileiro, porque nós precisamos mudar este país e mudar esses entendimentos. Um pedido aos familiares das vítimas: não aceitem acordos pífios, lutem pelos seus direitos. Obrigado.